Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa tão cara aos nossos corações. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos nessa noite, refletindo acerca de uma lição tão pungente, tão candente, trazida pelo mentor da casa, nosso irmão X, está aqui nessa obra Cartas e Crônicas, é o capítulo chamado Veneno Livre, é o capítulo 18 da obra. Nesse capítulo, Humberto de Campos, de maneira candente, nos faz refletir acerca do uso feito pelos encarnados de uma chamada droga lícita, que é o álcool. Consideramos na Terra as drogas ilícitas, mas muitas vezes deixamos perpassar pela nossa vida, na nossa convivência, inclusive no nosso lar, as drogas que são tidas por lícitas. São drogas porque geram dependência, porque geram malefícios para o organismo, tá bom? E um dia, como seres humanos, nós vamos nos libertar delas, como instrumentos que hoje são dados aos festejos, à alegria, ao prazer. Um dia a gente vai conseguir se libertar, compreendendo que tudo que há na Terra existe porque Deus permite com um fim útil. Então, inclusive os alcoólicos, eles existem certamente para um uso medicinal, para uso científico, mas cada vez mais a gente vai conseguir, como humanidade, avançar e se libertar disso. Essa lição aqui tão atual e necessária, Humberto de Campos nos faz refletir acerca do uso desse elemento químico no organismo. Qual é o objetivo do consumo do álcool no dia a dia das pessoas? Seria para diversão? A vida é bonita sem necessidade de artifícios, porque a vida é um presente de Deus, então nós não precisamos de artifícios externos. Seria para amortecer, para, na verdade, adormecer alguma dor ou anestesiar a consciência diante dos desafios da vida? Se é isso, então precisamos cada vez mais, sabe, amigos, estarmos despertos diante da vida, para que a gente não lance mão de nenhum artifício que nos afaste da nossa consciência plena, da nossa percepção da realidade à nossa volta, do contato conosco mesmos, da viagem no fundo de nós mesmos para o autoconhecimento. Na verdade, nós não precisamos de nenhum artifício. Com todo respeito àqueles que fazem uso do álcool no dia a dia, compreendendo que cada um está no seu nível de entendimento da vida e vive como acha que deve, mas podemos já, especialmente falando para os espíritas, irmos nos soltando desses artifícios físicos que provocam muitas dificuldades no nosso retornar para o pátria dos espíritos. Humberto de Campos nos narra isso. E causa muitas dificuldades porque já aqui na vida encarnada causa muita dificuldade também. Deteriora parte do corpo. Aí alguém poderia falar assim, mas o meu consumo é pouco, é só um consumo social. Aí Humberto de Campos nos alerta para a nossa responsabilidade diante daquela nuvem de testemunhas que o Senhor concede esteja à nossa volta. Sim, tá, o consumo que você faz desse elemento é pouco no seu ponto de vista, mas e o que dizer daqueles que nos observam? Já paramos para pensar nisso? E aí não somente com relação ao álcool, mas com relação a qualquer artifício. Poderia ser o tabaco, Pode ser também os vícios da alma, que são gravíssimos, Quando a gente fala uma coisa, mas faz outra. O que dizer daqueles que nos observam? Muitas vezes, na Terra, na condição de pais, mães ou tutores, quando algum deles faz uso de uma bebida alcoólica, por exemplo, no reduto doméstico, até sendo uma dose pequena, falam à frente das crianças, por exemplo. É só uma quantidade reduzida em tal festejo. Sim, para você é algo perfeitamente controlado. Mas pensemos, amigos, que a mais das vezes a gente não sabe quem são os espíritos que vieram para nossos braços. E muitas vezes, no seio dos nossos filhos, que vieram para perto de nós, esperando de nós a educação, buscando em nós as referências que eles precisarão, há almas que caíram gravemente no passado, nos vícios. E veja, às vezes essa alma está debaixo do nosso teto e nós estamos mostrando para ele que só um pouquinho tudo bem.
para aquela alma, um pouquinho pode fazer muito mal, porque pode ser o caminho para uma viciação na qual ela já incorreu no passado e já decaiu e não conseguiu se levantar. Então pensemos nisso, para que estejamos despertos o tempo todo, na condição de pais, de mães, na condição de evangelizadores, entendendo que evangelizador é aquele que vive do que fala, na condição de espíritas, né, que receberam esse presente libertador da pátria dos espíritos, que é a doutrina espírita, que liberta nossas consciências, nos ensinando que tudo posso, mas nem tudo me convém, e especialmente na condição de cristãos, né? Que somos responsáveis, sim, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunhas. Então, à nossa volta pode haver crianças ou jovens, né, que nos observam, na condição de filhos, na condição de tutelados, né, que chegaram ao nosso coração, que estão nos observando. E que às vezes, para nós, a abertura e a liberdade é algo que induz ao vício e que em nós não causaria dano, causa ao outro. E que o outro, ao observar uma conduta permissiva, permite viciar também. E aquilo para ele pode ser danoso. Pensemos nisso. Por muito que amamos aqueles que estão à nossa volta, os nossos filhos, aqueles que vêm do espaço dos nossos braços, porque viram em nós algo que eles precisavam, tenhamos cada vez mais uma conduta de abstinência diante das viciações terrenas, não só o álcool, não. Tudo aquilo que a vida oferece para festejo, para alegria, e de que, na verdade, espíritos, nós não precisamos. Porque tudo que a gente precisa está em nós. A alegria pode brotar do nosso ser, a alegria de estar vivo, de viver novas experiências, de estar aqui se refazendo. Essa é a verdadeira alegria. É a alegria cristã, é a alegria que deve nos mover, tá bom? Tudo aquilo que é artificial, que é artifício da matéria, pode ser, na nossa caminhada do espírito, sendo deixado para trás, como algo que fez parte do nosso passado, né? Mas que hoje não comporta mais encontrar espaço na nossa vida, porque não precisamos, graças a Deus. Respeitando aqueles que fazem uso, da forma como fazem, abracemos para nós, né? Compreendendo que eu não devo desejar como será a conduta do outro. Eu devo ter para mim como deve ser a minha conduta. E por tudo que sabemos, já é hora da gente falar, eu não preciso mais de nenhum tipo de artifício externo para estar mais tranquilo, mais alegre, para estar anestesiado, nada disso. Eu enfrento a minha vida com os desafios que ela se coloca e eu compreendo que eu sou um espírito assistido pelas forças do bem que me amam e que eu vou dar conta de caminhar num processo de superação cada vez mais com a alegria das vitórias diárias, que às vezes são miudinhas, mas são importantes para o espírito. É isso. Pensemos, sabe? Todas as vezes que nos aproximarmos de algum artefato material que pode conduzir alguém ao vício, talvez não conduza a nós mesmos, se Deus quiser não, mas pode conduzir alguém, pensemos que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas divide-se entre encarnados e desencarnados. Encarnados são aqueles que a providência divina colocou ao nosso lado, precisando de uma diretriz muitas vezes, aguardando de nós a vivência do Evangelho muitas vezes, olhando-nos como referências muitas vezes. E os desencarnados, que é uma nuvem de testemunhas, que olha para nós, querendo saber se mudamos de atitude, olha para nós também buscando inspiração para os dias na matéria que virão para eles, olham para nós porque já os ferimos muito no passado e agora eles duvidam que seremos capazes de falar não para aquilo que é dispensável na Terra. Pensemos nisso. Jacobson, trabalhador do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, médium vidente, conta-nos um caso bastante curioso acerca de como ele é médium vidente, né? Então ele estava num local assim festivo e ele, encostado no balcão assim, tomando um suco, e ele observou que um homem encostou na mesa com a companheira, conversando com ela, a namorada, a companheira dele, não importa, né? E aí, na hora que ele encostou lá, o espírito aproximou-se dele e começou a pedir no ouvido dele álcool, porque ele queria bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Imediatamente, o senhor virou para a pessoa que estava no balcão e falou que ele queria bebida alcoólica. E aí, naquele momento, o Jacobson, ele contou isso numa palestra, contou em aula, então eu posso compartilhar com vocês. Ele, que evidente, viu que o homem passou a beber em companhia do outro. Ele bebia e o outro aspirava a emanação etílica daquela bebida que parecia, assim, para o mundo, algo simples. Estava bebendo socialmente. Mas a partir daquele momento ele já não estava mais sozinho naquele ato. Entenderam? E ele ficou observando que em algum momento ele saiu com a companheira do ambiente e o espírito foi junto. Então foram os três. Para onde não sabemos. Mas a partir daquele momento ele encontrou alguém ali que coligou com ele. Alguém que não estava investido na matéria. Porque se afinou com ele com relação ao hábito pernicioso.
do consumo alcoólico. Pensemos nisso, que somos responsáveis também por isso, por aqueles que levamos para dentro do nosso lar, aqueles que não são vistos pelos olhos físicos, mas que se coligam conosco simplesmente por afinidade de propósito, de gosto, de prazer. Pensemos nisso, né? Às vezes a gente adentra equivocadamente a casa espírita pedindo que alguém trabalhe conosco na desobsessão, para afastar de nós os espíritos que estão conosco atrapalhando a nossa vida, nos trazendo perturbação. Paremos e pensemos, porque tudo, como nos diz André Luiz, é regido em todos os universos da criação divina por afinidade e sintonia. Então, em que nos sintonizamos? Onde é que bate o nosso coração? Tem o nosso tesouro. E todos aqueles que colocam o coração para bater também na mesma direção, nos dois planos da vida, estarão conectados por faixas inamovíveis de sintonia. Pensemos, essas faixas só se movem a partir da escolha do Espírito. São inamovíveis enquanto o Espírito se mantém ali. Entenderam? Então, pensemos nisso também. Qual é o tipo de Espírito a quem estou querendo estar próximo? Qual o tipo de Espírito convida a estar comigo, no meu lar, na minha casa psíquica, especialmente? A resposta a essa pergunta é: o que me dá alegria na terra? Na direção de que eu caminho? O que eu faço nos meus dias, nas minhas horas? Quais são os meus gostos, meus prazeres? A resposta a essas perguntas me diz de que tipo de faixa espiritual eu me coloco e que tipo de espírito se irmana a mim, porque é igual a mim, porque nós caminhamos como iguais, né? Diga-me do que tu gostas e direi quem anda contigo, né? Pensemos nisso, para cada vez mais irmos conseguindo nos depurar dessas viciações onde já estagiamos em encarnações passadas, mas agora é preciso que a nossa alegria seja o bem, que o nosso prazer seja fazer o bem, que a nossa busca cotidiana seja o bem vivido, sentido, plenamente consubstanciado em atos e palavras na terra todos os dias. Essa é a maior alegria. Mas também, fraternidade, ao pensarmos sobre as viciações terrenas, no caso aqui Humberto Campos traz o álcool como uma exemplificação, mas podemos pensar em todas. Pensemos também no nosso olhar, que deve cada vez mais ser despido de qualquer tipo de preconceito com relação àqueles que fazem uso de qualquer tipo de viciação ou de fazem uso da drogadição terrena porque precisam, porque não foram capazes de superar esses vícios da alma, porque toda viciação externa significa uma viciação da alma, e olhamos para esses também com um olhar amoroso e caridoso, despido de qualquer preconceito, porque também os espíritos nos falam que o outro muitas vezes carrega dores, sofrimentos, lutas e provações que, se fossem conosco, nós não suportaríamos. E por isso, então, muitas vezes irmãos nossos de caminhada caem na vala do vício, de onde é dificílimo sair, seja por meio das drogas lícitas ou das drogas lícitas, onde Humberto Campos exemplifica o álcool, que leva muitos danos para muitas famílias, para muitas sociedades, para muitas pessoas, para muitos espíritos, numa palavra, né? Olhemos também para esses irmãos que caíram na vala do vício com um olhar amoroso, jamais preconceituoso e também despido de qualquer prurido, porque às vezes a gente ainda está na superfície do ensinamento espírita, né? Sem adentrarmos a essência do ensinamento, e ficamos com preconceito. Aí fala assim, uma pessoa que faça uso disso não pode entrar na casa espírita porque ela vai contaminar a psicosfera da casa espírita. Não, nada disso. O que nos contamina é aquilo que sai do nosso coração. Jesus ensinou. Então abracemos o irmão que chega, da forma como ele consegue estar ou ser, se apresentar, com as viciações que ele ainda tenha, porque todos nós somos enfermos, matriculados nesse grande hospital escola chamado Terra. Então tenhamos cada vez menos preconceito com relação ao outro que não conseguiu se desvencilhar das viciações terrenas. Como diz André Luiz, já conseguimos andar um pouco mais, se já conseguimos soltar essas muletas terrenas, né? Consubstanciadas nos vícios, no álcool, sejamos aqueles que se apresentam como suporte para aqueles que vêm na retaguarda de nós mesmos, que ainda não conseguiram. Isso que é esperado daquele que é mais que espírita, cristão, que ele seja suporte para aqueles que vêm depois de nós, ainda com dificuldades que nós já conseguimos minimamente superar, tá bom? Tirando de nós também qualquer tipo de olhar crítico ou olhar que julga, porque nós não sabemos. Na verdade, fraternidade, a gente não sabe o que move as pessoas, o que faz as pessoas serem como elas são ou estarem onde elas estão, tá bom? Então, cada vez mais trazendo para nós a régua curta, pensando, isso aí não dá mais para fazer, isso aí eu não faço mais, esse tipo de tóxico, jamais consumir, mas nunca julgar a outra pessoa. A régua curta é conosco, não com o outro.
respeitar o outro na luta dele, na dor dele, tá bom? Lembrando sempre do Chico? Eu deixo o outro ser como ele pode ser, como ele consegue ser, mas eu não. Eu sou como eu devo ser. Trazer sempre para nós a conduta moral, a regra moral, o regramento reto, correto, mas deixar o outro ser como ele consegue ser, ou como ele escolhe ser, abraçando e amando como irmãos que somos, né? Lembro-me do Chico nos ensinando a avançar para além desse olhar que às vezes nos intoxica, que é o olhar da crítica, o azedume, né? do preconceito, que é muito infeliz e ainda graça muito no nosso orbe, que é apenas um orbe expiatório, né? Que apenas avançou de primitivo para expiatório e parou. A gente só conseguiu andar um grau com a eternidade. Um degrau na escalada dos mundos. Saímos do primitivo, caímos no expiatório e ficamos. Veja como somos atrasados, né? Então o Chico, como muitos dos números tutelares que o Cristo envia periodicamente para a Terra para nos ajudar, para nos ensinar, para nos emular e adiante, nos incentivava sempre a vencer desse olhar, né? Esse olhar que avinagra as relações, que é o olhar preconceituoso, né? Separativista, sectário. Então ele um dia entrou dentro de um bar, né? Inclusive ele trabalhou no bar no começo da vida dele, logo saindo da infância, na adolescência, ele trabalhou no bar, né? Trabalhava com a limpeza e a produção dos alimentos ali, compreendendo sempre que o que nos intoxica não é o mundo onde nós estamos, que é o mundo expiatório, é o que sai do nosso coração. Então eu posso estar onde a providência divina me matricular, mas a paz que reside em mim me pertence. Sou eu que construo, é um construto individual. Pensemos nisso, para a gente não deixar esse tipo de argumento nos afastar dos outros. Eu me aproximo de fulano, que fulano consome tal coisa, e aí me contamina minha psicosfera. Isso é um preconceito velado, tá bom? Caminhemos na direção do outro para ajudá-lo. Se a gente anda mais firme, lembra André Luiz, Jesus espera que sejamos aquele que sustenta os outros, e não que foge deles, que se insula, né? Porque senão o nosso processo evolutivo não se dá, porque ele acontece na alteridade, entre diferentes mesmo, sem nos julgarmos superiores, mas diferentes, né? Porque somos todos diferentes, graças a Deus. Então um dia o Chico entrou num bar, né? E alguém assim com um olhar ainda obtuso, míope, do ponto de vista espiritual, falou pra ele: mas Chico, você num bar? E ele sorriu brincando assim com a pureza dele e falou: quando o espírita, de verdade, gente, o espírita verdadeiro, entra num bar, o bar se torna um lar. Porque ele queria dizer que o que promanda o nosso coração, que contagia o ambiente, que envolve, que contém que passa a compor a psicosfera do ambiente, né? E que a escuridão, na verdade, não existe. A escuridão é apenas a ausência de luz em quaisquer pontos do globo que forem escuros. Basta os espíritos ensinam que a gente acenda um fósforo, uma pequena faísca do nosso amor para iluminar aquele lugar. Então não precisamos temer, né, os locos infelizes da Terra. Podemos ter a sabedoria de nos resguardar naqueles lugares onde estaremos protegidos do ponto de vista terreno, mas nunca nos afastar de alguém por entender que se a pessoa tem uma viciação nos faria mal. Jamais, jamais. Mas ao contrário, Jesus espera que a gente seja aquele que leva a luz, né? Que a luz inunde todos os corações, de todos os espaços, e assim vamos melhorando a psicosfera do nosso orbe terreno. Cada vez mais vamos vencendo então o olhar preconceituoso, né? O padre Júlio Lancelotti, que faz em São Paulo um trabalho magnífico junto às comunidades que vivem nas praças, nas ruas, né? Pessoas em situação de rua, ele nos alerta para o fato de que, em uma das suas palestras que está na internet, que muitas das pessoas da fraternidade que vivem nas ruas não são pessoas que não teriam para onde ir, né? Não são mendigos no sentido estrito do termo. Quando a gente pensa na mendicância, a gente pensa em alguém que não tem nada. E fala assim, não, às vezes são pessoas que moram na rua porque não encontraram em casa, nas famílias que elas teriam, abrigo e afeto diante de viciações que elas traziam. Então, por exemplo, um ser humano que viciou-se em alcoólicos, ele não conseguiu encontrar dentro do reduto doméstico alguém que o apoiasse, que o aceitasse, e assim, sem encontrar um coração amigo, nem na possibilidade, nem naqueles que a providência divina matriculou perto dele, a pessoa vai pra rua, vai pro nada, prefere estar no nada, no desabrigo, no risco, do que estar no lugar onde ela não é aceita, não é acolhida, não é amada. Vejam, é grave isso. E precisamos então refletir sobre nós, se a gente tem se afastado daqueles que a providência divina matriculou nossa volta apenas porque são almas viciosas. Nós também somos. Então, aprendamos a acolher o outro para ajudar que ele se supere. E esse ajudar o outro a superar é uma ajuda para nós mesmos.
Cada ato de amor, cada ato benigno que a gente consegue implementar na Terra é um pequeno tijolinho, fraternidade, que a gente coloca no caminho da nossa própria ascensão. Pensemos nisso. Então nunca nos afastarmos de quem quer que seja, porque a pessoa apresenta uma dificuldade, uma viciação, que a pessoa caiu, resvalou pela vala do vício. Não! Olhar para aquela situação e com fé no coração perguntar para Jesus, que é nosso maior amigo, que esteve no meio da gente aqui, nós somos todos viciosos. Jesus vem das altas esferas para nos salvar de nós mesmos. Então, inspirando-nos nesse nosso irmão maior, perguntar: Senhor, diante dessa situação, mestre, o que queres que eu faça? E colocarmos paternidade sempre a serviço do bem, do amor, da paz, num processo de cura do outro. Quando a gente ajuda o outro a se curar, a gente mesmo que se cura. E que fica sempre perfume nas mãos de quem oferece um pouquinho de rosa na terra, tá bom? Quero contar para vocês uma história que a Maíse, palestrante da comunhão, me contou, que eu compartilho com vocês. Diz respeito a esse olhar nosso que deve se purificar com relação aos nossos irmãos que ainda são adeptos, né? Adictos, para a gente conseguir, adeptos de recursos da matéria que viciam os sentidos, né? Para a gente conseguir superar o preconceito e caminhar na direção do amor, porque é assim que a gente consegue ajudá-los, ajudando-nos. Ela nos conta um caso verdadeiro que aconteceu com a Franciscana Xavier. Ela ia lá muito visitar o Chico, né? Ouvir as pregações de Franciscana Xavier no Abacateiro. Às vezes a gente fala que a gente sente muita saudade do Chico, e Joana de Ângeles um dia falou pro Divaldo que a gente sente, na verdade, saudade de Jesus. Porque o amor do Chico, assim, puro, nos lembrou, né? Na modernidade, do amor divinal do Mestre por nós todos, apesar de nós mesmos. E aí, uma vez a Maísa indo lá, eu vi a pregação do Chico, contaram para ela esse caso. O Chico estava trabalhando no grupo de desobsessão nos sábados à tarde, lá na casa da prece, sabe? Paternidade. E aí acontecia algo curioso, que todas as vezes, antes de começar a reunião de obsessão é aquela reunião em que a gente entra na casa espírita para conversar com os espíritos que estão assediando alguém, a nós próprios, né? E vamos cada vez mais vencer o preconceito. Também porque a gente falava assim, que a obsessão é um espírito mau que perturba alguém. Não, a obsessão é um espírito que pode até ser mau, mas que foi tão ferido por nós que se conectou conosco, ou que se conjugou conosco por causa das nossas viciações, entenderam? Então a gente precisa se curar das nossas viciações, a gente precisa mudar a nossa conduta para que essas almas também sigam o caminho delas, nos perdoem e sigam em frente, entenderam? Não é o outro que tem que se passar da gente, a gente tem que se mudar. Na reunião de obsessão a gente conversa com os espíritos, mostrando para eles que eles podem ser felizes, seguindo o caminho deles em frente. E que nós que estamos aqui na matéria, pelo tanto que já erramos, estamos tendo agora a oportunidade de nos consertarmos, para eles nos darem a oportunidade do conserto. É isso, tá bom? Mas então, sempre antes do Chico entrar na reunião de desobsessão, chegava lá na casa da prece um senhorzinho, e ele havia consumido muitos alcoólicos. Então ele chegava lá embriagado, né? Ele chegava lá e as pessoas ainda, daquele jeito que eu falei, que ficavam na superfície do ensinamento, que precisa cada vez mais na essência, para compreender que a essência do ensinamento espírita é a lei de amor. E a lei de amor acolhe, abraça, aceita, não rechaça, não tem repugnação pelo outro, tá bom? Vamos cada vez mais jogando luz no nosso coração, para a gente conseguir ser pessoas melhores. Os seres humanos que ainda não somos, mas já temos condições de caminhar na direção desse ser humano, que aceita, acolhe, não julga, tá bom, fraternidade? Então ele chegava lá, algumas pessoas ficavam assim, nossa, ele chegou embriagado, vai contaminar a psicosfera do centro. É um entendimento ainda obtuso, porque o que contamina é o que sai do nosso coração. Se a gente abraça o irmão com afeto, com pureza, não vai contaminar nada. Ele chegou ali porque ele precisa de um socorro, como todos nós. O Chico não tinha, graças a Deus, esse entendimento, né? Muito à frente da gente, anos-luz à frente do nosso patamar atrasado. Então o Chico sempre recebia esse irmão que chegava, o abraçava, e esse irmão tinha o hábito de cantar, sabe? Ele gostava muito de cantar. Então o Chico pedia ele que cantasse todas as vezes, antes da reunião. Falava, canta Orlando Silva, ele cantava. Canta A Volta do Boêmio, Nelson Gonçalves, ele cantava. E todo mundo ficava ali esperando saber, né? Nossa, o Chico fica dando atenção para essa pessoa embriagada, e o Chico na paz do Cristo. E no final ela falava, canta aí A Noite do Meu Bem, Dolores Duran, e ele cantava. Vocês sabem como essa música é linda, né? E aí depois que ele cantava umas 3 músicas, o Chico falava, agora irmão, vai que eu preciso trabalhar. Ele ia feliz, chorava sempre. Só que aquilo começou a incomodar um pouco algumas pessoas que estavam ali, ainda sem compreender, né? O amor vivido plenamente pelo Chico. E um dia a moça perguntou para ele, Chico,
você não se incomoda de desse homem chegar embriagado na hora da nossa reunião? E o Chico falou, não, filho, era uma moça. Eu não me incomodo. Mas o Chico aproveitou aquele momento para educá-la do ponto de vista do espírito, né? Lembra? A gente educa vivendo, né? Como diz Francisco de Assis, evangelize sempre. Sempre. Nós que já temos contato com as verdades crísticas, evangelizemos sempre. Se precisar, use as palavras. Então, o Chico educava sempre, né? Evangelizava sempre vivendo, porque ele foi homem e amor. Mas em alguns momentos eram necessárias as palavras. Esse é um exemplo, né? Em que eram necessárias as palavras para ele esclarecer. E aí ele vai e esclarece para ela e fala assim, minha filha, já que você perguntou se eu me incomoda, eu te digo que não me incomoda de forma alguma, eu queria lhe perguntar uma coisa, você sabe por que ele bebe? E a moça não sabia. Ela falou, não, Chico, eu não sei. Aí o Chico, com profundo amor, explicou para ela, ele bebe porque ele foi um pai solteiro. Paternidade, um pai solteiro no começo do século passado era algo muito raro na Terra. Mães solteiras sempre existiram, né? Mães sozinhas, em toda a história da humanidade. Mas homens que assumiram seus filhos sozinhos, porque as mães, por diversos motivos, não puderam, foi uma conquista do século passado pra cá, né? Algo muito raro. Então, esse senhor foi um pai sozinho. E o Chico falou, ele bebe, filho, porque ele foi um pai solteiro. A menininha era o maior tesouro na vida dele. Ele amava profundamente essa filha linda que Deus colocou no caminho dele. Só que um dia, levando-a para a escola, a menina era muito esperta, muito inteligente, pequenininha ainda, quando ela viu o prédio da escola, ela soltou da mão dele, que ele levava caminhando, e viu um caminhão desabalado na pista, que ela não viu. E ela foi atropelada. E ela veio a desencarnar. A dor que ele sentiu foi tão intensa, foi tão lacerante no peito paterno dele, que nunca mais ele conseguiu se recuperar. Nunca mais ele conseguiu recuperar os prumos, o rumo do equilíbrio para seguir em frente. É por isso, filha, que ele bebe. E eu jamais iria condená-lo, porque talvez se fosse comigo eu também não suportaria essa dor. Entendeu? E a moça e ninguém mais nunca mais perguntou por que o Chico aceitava esse homem embriagado no centro, o acolhia com amor, o ajudava a seguir em frente. Ele ia ali só na direção daquele abraço, que ele precisava daquele alimento espiritual para seguir em frente. É de pensarmos, paternidade, também quais os abraços têm vindo na nossa direção, quais dificuldades que vêm, trôpegos como vierem. Vêm porque aguardam de nós o abrigo do abraço, o alimento espiritual para seguir em frente com suas próprias dores. E é de pensarmos, Deus queira isso não aconteça mais conosco. Se algumas vezes recusamos o abraço, por medo, por receio, por preconceito, porque o outro é assim ou assado, porque o outro não atendeu a minha expectativa ou não atende a um pré-requisito que eu tenho ilusoriamente colocado para estar no meu círculo de amigos, de afetos, para respirar o meu hálito, para estar próximo a mim e merecer o meu abraço. Cada vez mais conseguimos superar isso, derrubar esses muros e construir entre os corações pontes. É isso que Jesus espera de nós, que haja paternidade entre nós cada vez mais pontes. Não precisamos mais de muros separativistas, muros de ódio, muros sectários. A Terra precisa de muito amor. Seja amor, espalhe amor. Para encerrar, que cada vez mais, amigos, consigamos nós, que somos espíritas, apenas os cristãos da nova era, libertarmos-nos dos artifícios terrenos que nos conduzem a supostos cenários de alegria, ou de festejos, ou de prazer. Que encontremos em nós, na alegria de ser útil, na alegria de servir, a alegria maior, o prazer maior, a suprema felicidade, que é de se enxergar, enfim, como um espírito na caminhada da própria redenção. Que essa seja a nossa maior alegria e cada vez mais deixemos para trás os artifícios terrenos dos quais não precisamos mais. Ficaram todos para trás na nossa caminhada e um dia voltaremos para casa cada vez mais libertos das amarras terrenas. E cada vez mais libertos também do olhar preconceituoso, do olhar que envenena as relações, do olhar que nos separa do outro. Se o outro consome algum tipo de alcoólico, algum tipo de droga na vida, adepto de alguma drogadição, é uma dificuldade moral dele. E muitas vezes o nosso abraço,
o nosso afeto, o nosso acolhimento será sustentável para que se erga nessa dificuldade. E Jesus olha para nós e espera que sejamos fortes o suficiente para isso, para mantendo-nos de pé, sem precisar de artifício nenhum, ajudarmos ao outro, aquele que ainda precisa. Isso que é se candidatar a trabalhador de Jesus na terra. E falar: Senhor, conta comigo. O desafio é cada vez maior na terra, de sermos trabalhadores na gleba do Mestre. Porque a terra apresenta-se nesse momento em transição com muitos desafios. Mas nós, que já abraçamos o Evangelho de Nosso Senhor, precisamos, joelhos conjuntados mesmo, como diz Joana de Ângeles, levantarmos de nós mesmos e falar: Senhor, apesar de mim mesmo, Senhor, eis-me aqui. E, Senhor, a partir de hoje e até o fim dos meus dias, na matéria, para além da matéria, na vida eterna, sempre, Senhor, conta comigo. Que dia bonito é esse, na verdade, quando a gente se levanta percebendo que a gente não precisa mais de nenhuma muleta terrena e que a gente pode sim ser trabalhador de Deus na terra para levantar os outros. Olhando para Jesus e falamos, enfim, de dentro do nosso coração, com a verdade pura do nosso espírito: Senhor, o que queres que eu faça? Que Jesus nos ajude a entendermos cada vez mais o que Ele quer de nós na terra e que nós estejamos à altura das tarefas todas. Que Ele, que é nosso maior amigo, nosso grande amigo, nos sustente nesse desafio de superarmos a nós mesmos, crescendo como espírito que somos, hoje, também amanhã, amigos, e sempre. Obrigada.